Sejam muito bem-vindos ao canal Underline Meu Jardim na Roça. Eu sou de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. Pensa no sol quente, pessoal, muito quente mesmo. Trazer vocês aqui para ver meus crótons como estão. Começando o vídeo muito bem com esse cróton aqui que tá uma lindeza. Tá pegando o sol da tarde, daqui a pouquinho o sol vai chegar nele. Agora são aproximadamente meio-dia e pouca. Eles estão um pouquinho, ó, sentidos devido, né, a quintura que tá aqui tá muito grande. Aqui as temperaturas têm estado bem elevadas e à tarde costuma ter trovões, ter relâmpagos, né? Então as plantas sentem bastante. Aí eu vou começar o vídeo com esses dois aqui, ó, que estão muito bonitos, apesar daquele ali estar meio murcho. Mas esse aqui está, ó, muito lindo mesmo. Tá muito iluminado, né? Digamos assim. E aí, o que você achou desse primeiro cróton aqui? Achei ele maravilhoso, gente. Sou suspeita para falar porque eu amo os crótons. E eu vou mostrar para vocês os outros, como que eles estão. Acompanhar como que estão meus crótons. Aqui venta bastante, pessoal. Então, dificilmente eu encontro um horário assim para gravar que não tenha vento. E o barulho interfere um pouquinho aí no vídeo, tá bom? Olha só, esse aqui é o que eu costumo chamar de pingo de tinta. Ele era bem pequeno, mas aos poucos ele tá crescendo bastante. Ali, tá formando uma arvoretinha já, do jeitinho que eu queria. Porque eu quero que ele forma mesmo uma arvoreta. Porque futuramente eu quero colocar umas orquídeas aqui na sombra dele. E ele já tá até sombreando um pouco essa plantinha aqui que eu esqueci a ID dela agora no momento. E ele tá assim, ó, no sol pleníssimo. Tá dando flores. Já cresceu bastante, né, desde o último vídeo. E tá indo bem. Demora eu vou fazer uma poda nele, aí eu mostro pra vocês. O próximo é esse aqui, que também tá bem colorido. Embora ele demora mais para crescer, né? Já tem um bom tempo que ele tá aqui, já eu acho que tem mais de 2 anos que ele tá aqui. Mas ele tá muito colorido, gente. Olha que bonito que ele tá. E olha que tá no solão, né? Mas eu sempre rego eles à tardinha ou de manhã bem cedo. Aqui ele tá aqui na grama, né? E a grama mantém um pouco a umidade ali no pé dele também. Ao lado desse aqui eu tenho esse brasileirinho que foi recém-plantado, da folhinha fina. É um brasileirinho fácil de cultivar e o crescimento dele é mais rápido do que o outro da folha larga, pelo menos foi o que eu percebi aqui no meu cultivo. Já cresceu bastante também, tá na faixa aí de uns 40 centímetros mais ou menos, mas era uma mudinha bem pequena e bem fininha. Eu fiz uma poda nele e agora ele tá crescendo assim bem cheinho. Aqui também eu tenho mais dois plantados também no chão, que é da tonalidade verde com amarelo. Esse tem a folha bem larga, ó. Mas ele é muito bonito. Ele tá um pouco opaco, né, por causa do sol. Decidi mostrar a vocês na realidade mesmo, né, onde que eles estão. E aqui, gente, o sol castiga. Ao lado dele eu tenho aqui esse brasileirinho. Esse aqui é um mato, gente, que tem que tirar. O brasileirinho da folha mais larga que eu falei para vocês. Essa muda aqui até que tá indo bem, mas eu tenho duas ali que já tem um tempinho que elas não desenvolveram tanto como esse. Porque daqui a pouco vai chegar uma sombrinha aqui e eles gostaram desse ambiente aqui, apesar de estar totalmente exposto ao sol. E a maioria dos meus crótons, pessoal, eu planto no chão porque eu tenho bastante espaço. Mas eu tenho um ou outro também no vaso. Uma coisa que eu percebo também no cultivo dos crótons é que eles toleram o sol pleno, mas nem todos gostam muito, não é o local preferido deles estarem no sol pleno. Esse, por exemplo, está no sol pleno. Ele fica aqui, né, o dia inteiro no sol, porque esse local aqui só vai chegar a sombra aqui à tarde mesmo. E olha como é que ele tá. Ele não tá feio.
Mas você vê que ele tá sentido, ó, as folhas queimaram um pouco, né? Tá também um pouco murcho. A rega também eu rego 2, 3 vezes na semana, de acordo com a necessidade, né? E ele também deu uma crescida boa desde o último vídeo. Agora eu vou mostrar o outro para vocês, desse mesmo aqui, que parece até a outra planta. Olha este cróton. Parece, gente, ser do mesmo cróton que tá lá no solão. Olha só, aqui ainda tem umas folhas parecidas com outro. Mas porque ele está sendo cultivado, plantado no chão e também estão embaixo da árvore. Então eles pegam esses raios solares, né, que é o sol filtrado, digamos assim. E olha só a saúde que ele tá. Cresceu bastante. Esse é um dos meus crótons que mais crescem aqui no meu cultivo. Qualquer mudinha assim, ele enraiza muito rápido mesmo. E além dele enraizar muito rápido, ele cresce também muito rápido. Como aqui tá sempre ventando, ó, às vezes acontece de quebrar folha, né? Tá vindo ali brotação nova e isso indica que ele vai crescer ainda mais. Aqui no pé dele tem um de outra espécie que vocês podem perceber que ele já, ó, invadiu o outro, né? Aí eu deixei ele mesmo, porque eu já tinha plantado as duas mudas juntas, e aí eu deixei. Mas o que está bem interessante nesse cróton é que aqui parece ser um diferente e aqui parece ser outro diferente, mas é um pé só. Vocês podem ver ali, ó. Ah, tá vendo a bifurcação? Literalmente, né, a planta, ela escolhe o local que ela quer ficar. Não é a gente que escolhe, gente. O de lá está se dando bem lá. Ele está adaptado, mas não está tão bonito como esse aqui, né? O ambiente é que faz a planta ficar bonita também. Logo aqui ao lado eu tenho um brasileirinho também. Tá crescendo bem, desenvolvendo bastante. Ele pega um pouco mais de sol. Que a partir das 14 horas, 15 horas, eles começam, essa parte aqui já começa a vir a sombra. E aí ele tá gostando muito desse ambiente, está crescendo bem rápido. Outrozinho que tá demorando muito para crescer. Agora que eu tô vendo ele desenvolver um pouquinho é esse brasileirinho aqui. Ele já é bem antiguinho já, ele tá aqui desde o início do canal, mas não sei por qual motivo. Depois que eu coloquei um adubo nele, né, coloquei um esterco de galinha nele, ele deu uma melhorada e aos poucos ele tá crescendo. Mas eu não vejo a hora de ver ele grandão assim no formato de arvoreta. Ao lado daquele ali que eu mostrei para vocês, o vermelhão ali, tem esse rabo de galo. Aqui a gente chama de rabo de galo. Ele tá crescendo bem, tá bem cheinho e agora ele já tá passando de 50 centímetros. Quem acompanha aí os vídeos de cróton, né, que eu já coloquei antes, vão saber, né, e vão ver como que eles cresceram. Inclusive tem vídeo aí no canal, tá bom? Quem quiser ver. Eles estavam bem pequenininhos, aí eu fiz uma adubação, fiz uma poda neles e aos poucos eles estão desenvolvendo. Esse aqui também é um muito bonito, que ele é bem parecido, é do mesmo, eu acho, daquele outro que eu mostrei para vocês no início do vídeo, que está plantado lá ao lado do brasileirinho. Então, como vocês podem ver, ó, aqui as folhas estão mais bonitas, mais brilhosas, né? A brotação nova já tá vindo também. E por eles estarem num ambiente, né, mais sombreado, né? Pega o sol da manhã até um certo período. Logo eu vou ter até que fazer uma poda aqui nas árvores, porque eles estão se inclinando para frente. Isso quer dizer que eles estão buscando a luz, né? A luz do sol e talvez seja pouca para eles. Aí eles estão ficando meio tortos. Mais um cróton belíssimo, que é esse aqui, que é o cróton pedra. Ele é lindíssimo esse cróton, só que eu acho que o crescimento dele é lento. Até hoje eu fiz uma poda nele, ele já
tem galinhos, tá bem cheinho, mas ele demora um pouco mais para crescer. Também tá plantado aqui no chão, embaixo da árvore, né, pegando aí o sol da manhã, né? E a maior parte do dia ele fica na sombra. Ele também está se inclinando aqui para frente, então eu acredito que eles estão precisando um pouquinho de mais sol. Já esse cróton aqui é o meu queridinho do momento. Ele é muito bonito, gente. Ele parece simplesmente uma luz acesa assim. Quando a gente chega de longe, já dá para ver ele. As pontinhas das folhas tem umas pontinhas bem fininhas, ó. Parece até uma agulha. Um colorido muito vibrante. É uma planta assim que não cresce tão rápido, mas ele está desenvolvendo bastante depois que eu fiz. Também coloquei o adubo de galinha nele, né? Deu super certo. E aqui no pé dele também, o tostão tomou conta, ó. Aí eu deixei o tostão e acabou que fez bem para ele, porque a terra ali onde está em volta, né, fica bem úmida. É do jeitinho que ele gosta, no lugar de sombra, água fresca, né? Então, olha só como é que ele está desenvolvendo bem. Desde o último vídeo, ó, tá com bastante galho novo e crescendo bastante. Tá muito lindo esse cróton também. Dá uma olhada nesse pingo de tinta na sombra. Lembra do pingo de tinta que eu mostrei lá no início do vídeo? Super colorido, né? Bem diferentão. Na sombra ele fica desse jeito, ó. Um pouco mais verde com amarelo. E à medida que as folhas envelhecem, elas vão ficando coloridas. Mas ele cresce muito assim na meia sombra. E ele fica muito bonito também com essa tonalidade. E isso que me encanta nos cróton, porque se ele tá no sol, ele fica de um jeito. Se ele tá na sombra, ele fica de outro. E muitas vezes a gente pensa até que é outra planta, né? De tão bonito que eles são. Esse é um cróton amarelo com verde que tem as folhas diferenciadas, olha. É um cróton também que cresce bastante, mas quando ele tá no sol pleno, ele fica totalmente diferente. Ele tá bem desenvolvido, se adaptou bastante aqui nesse local e crescendo, né, a cada dia. Também eu fiz a poda, fiz a adubação nele. Se vocês quiserem conferir, tem vídeo no canal. E se vocês estiverem gostando desse vídeo, não perca tempo, se inscreva no canal Meu Jardim na Roça, faça parte aqui do nosso canal. É um prazer ter cada um de vocês aqui nos fazendo companhia. Esse aqui é o cróton parafuso, está no meio da grama, precisando de dar uma manutenção nele, mas ele está também desenvolvendo bem. Quero ele bem cheinho, com formato de arvoreta, para futuramente eu colocar também umas orquídeas, colocar umas suculentas pendentes também, presas nele, né, no tronco. E logo eu quero ver ele bem grandão. E se vocês ficarem até o final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês o meu preferido, um que era um sonho de consumo e graças a Deus hoje eu consegui, que minha mãe me deu a muda e eu tô super feliz com ele. Então fica aí até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês. Gente, olha que maravilha esse cróton. Folhas largas, um pouco enrugadas, com caule ali bem ereto, para quem gosta aí de cróton com formato de arvoreta, ele é perfeito, porque ele vai formando uma copa bem bonita ali, ó. Tá vindo brotação nova lá embaixo. E olha só que lindeza que tá a coloração dele. Preferi vir filmar agora no sol, pra gente ver direitinho a tonalidade que eles ficam. Esse também está sendo cultivado no sol pleníssimo e ele se deu muito bem aqui nesse local. Esse também é um cróton muito belo, olha só as folhinhas dele. Tem essa tonalidade e o verso da folha, ele tem uma cor de vinho, né? Digamos assim. Esse já não tem muita facilidade para encher não, gente.
Então é preciso fazer mais podas. Mas como ele estava muito pequeno, eu decidi deixar ele crescer um pouco mais para depois eu fazer a poda. Que aí eu aproveito as ponteiras dele para fazer mais mudas. Agora eu vou mostrar alguns que estão aqui na frente de casa, no vaso, que estão se dando muito bem. Esse aqui tá parecendo aquele que eu mostrei a vocês que tá embaixo da árvore, que eu falei que é o meu queridinho. Mas eu acredito que ele não seja. Esse aqui foi um galho que minha mãe conseguiu, trouxe para mim, eu plantei aqui no vaso. Ele tá dividindo o vaso aqui com uma colher de prata. Olha o tom dessa colher de prata. E aqui também ao lado eu tenho uma flor de maio que ainda não floresceu, que está enxertada numa pitaia, gente. Acreditem se quiser, num sol de pelar, um sol de quase 40 graus. Tá um pouquinho opaca, mas olha, pegou bastante chuva e não melou. Aí voltando ao assunto dos crótons, olha a tonalidade desse cróton, folhas compridas, um pouquinho enrugadas e um colorido extraordinário. Maravilhoso esse cróton, de fácil cultivo e crescimento bem rápido. Não me perguntem a ideia deles, porque eu não sei, não entendo muito de cróton. Eu apenas vou, assim, eu ganho uma muda, ou então eu compro, ou então eu ganho um galho e boto para enraizar. Mas aí aos poucos eu vou vendo a tonalidade deles, né? Olha que belezura esse aqui, gente. Que lindo, né? Esse aqui tá parecendo aquele que eu falei que forma uma copa bem bonita. Mas isso aqui me encanta também nos crótons, olha. Esse aqui tá no vaso e tá totalmente diferente. Mas eu acho que ele é do mesmo do outro que tá plantado no chão lá, no maior solão. Como não se encantar com essa planta? Ela é simplesmente linda, de fácil cultivo. Ela se adapta em vários ambientes, né? Até mesmo dentro de casa dá para cultivar um cróton, desde que você tenha bastante claridade, desde que você tenha também um local arejado para eles, né? Porque senão eles vão ter cochonilhas, algumas doenças. Mas vale super a pena porque é uma planta assim, que é durável, não morre à toa. E você vai ter aí uma planta belíssima, muito sofisticada, muito colorida, né? E vai deixar seu ambiente aí mais bonito do que já é. Esse aqui tem as folhinhas finas, também está sendo cultivado no vaso. E antes de terminar esse vídeo, eu quero mostrar para vocês esse aqui, que já está ficando grande. Ele está até inclinando, ó, para o lado, que ele está buscando, ó, a luz do sol mesmo. Está embaixo da árvore também. E é um dos maiores que eu tenho. Esse e um outro ali que eu vou mostrar a vocês. Fica aí até o final do vídeo, vocês vão ver qual é o meu sonho de consumo, gente. Olha só que lindo que ele tá. Super colorido. Esse aqui é um dos preferidos das minhas amigas aí inscritas do canal. Pessoas novas também que chegam, acham ele muito bonito. Se você estiver chegando agora, seja muito bem-vindo aqui ao canal Underline Meu Jardim na Roça. É um grande prazer ter cada um de vocês fazendo parte aqui desse canal. Olha só que lindo que ele tá. Muito grandão. E depois que ele cresce assim, nem precisa de tanta manutenção. Eu sempre venho aqui depois, corto uns galhos, aproveito os galhos que eu posso para poder fazer mudas. E aí ele vai ficando cheinho. Só que eu gosto de podar na lua crescente. Eu prefiro podar eles na lua crescente ou na lua cheia também, que dá super certo. Esse aqui também já é conhecido aqui do canal. É um dos maiores. Acho que esse aqui é o maior de todos que eu tenho. Também tá inclinado, né, por causa da luz. O outro lado praticamente ele tá sem folha. Mas olha aqui como ele está maravilhoso, gente. Olha a tonalidade que ele tá, muito grandão.
do jeito que eu queria, gente. Aí depois que eu fizer a poda aqui nas árvores, ele vai ficar crescido também para o outro lado, né? Porque ele fica buscando a luz e acaba crescendo para um lado só. Mas olha que belezura. Tá muito, muito lindo, não tá? E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Quero apresentar para vocês esse aqui que é o meu sonho de consumo, que eu queria demais esse cróton. Ele, embora pareça um cróton bem simples, mas ele tem a folhinha arredondada aqui na pontinha. Tem uma tonalidade muito vibrante e ele ama um sol pleno. Ele está plantado aqui aproximadamente uns 3 meses, nesse vaso grande, está se adaptando muito bem. Também tá com brotação nova, dividindo espaço aqui com essas suculentas aqui, ó, que é a híbrida de McDougall. Essas aqui são mudas, né, que eu vou plantar aqui para poder o vaso ficar cheio, que eu não tive tempo. Mas ele se dá super bem aqui dividindo o vaso, porque a suculenta também ajuda o substrato não ficar tão seco. Mas esse cróton é lindo demais, embora seja simples, né? Pareça simples, mas eu acho ele muito bonito. Ele parece que está iluminado, né? Principalmente assim no sol, chama muita atenção. Por isso que ele é um dos meus preferidos. E é isso aí, pessoal. Deixa nos comentários qual foi o seu preferido aí, qual que você gostou mais. Muito obrigada aí por ter assistido o vídeo. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.